gon' keep my head down, I'm gon' keep my head down. I ain't gonna stop now, I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts, got no time to have doubts. I'm gon' make it somehow. Yeah, I'm gon' keep my head down. I'm gon' keep my head down. Godzilla King of the Monsters, ou Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Um dos filmes que eu mais aguardei a vida toda pra assistir. Tá, tudo bem que podiam ter escolhido um título mais criativo, até porque esse título já foi usado centenas de vezes, mas que se dane porque o filme não tem esse nome à toa. Depois do pós-crédito de Kong, Ilha da Caveira, eu esperei ansiosamente pelo retorno não só do Godzilla, mas como dos outros monstros que apareceriam no filme, como a Mothra, Rodan e o King Ghidorah. Tudo que eu quis ver no filme de 2014 está nesse filme e ainda mais. Além dos clássicos monstros, novos monstros estariam nesse filme. Até o Brasil ia ganhar um kaiju pra chamar de seu. O que, por sinal, checa lá o nosso vídeo onde falamos sobre ele. É batata. E quando os trailers começaram a sair, que obra de arte que eram. A música, os monstrões. O primeiro trailer eu acho que é o melhor trailer de toda a franquia. Meus surtos de alegria começaram desde essa época. E no dia da estreia, eu juntei a galera da Deslegendário e partimos para ver o filme. E se você quiser saber como foi esse rolê, você pode ver o vídeo que fizemos nesse dia. Mas vamos lá sobre o filme. Como todo Desmaratonando de Godzilla nos ensinou, se Godzilla 2014 foi um filme sério, a sequência precisa ser uma loucura trashona. E esse filme realmente é uma loucura trashona. Só que a parada é que ele é muito bem feito. Os efeitos especiais desse filme são excelentes. Pra quem se divertia com atores vestidos de monstros se jogando de um lado e pro outro, esse filme é um sonho virando realidade. E a história? 5 anos após os acontecimentos de Godzilla 2014, o mundo está pedindo para Monarch revelar os segredos sobre os monstros, e principalmente pedindo o imediato extermínio dessas criaturas, que nesse filme são referenciados como titãs. Olha, uma referência a Destroy All Monsters. A doutora Emma Russell testemunha com a sua filha Madison, ou Eleven se você preferir. Enfim, as duas testemunham o nascimento de uma majestosa larva Mothra. Uau! Mas ela fica putaça. Por quê? Porque sim! Eu tentaria inventar uma piada legal, mas eu tô ocupado demais chocado com o fato dela soltar teia que nem nos filmes clássicos. Hehe, toma, otário. Mas com a ajuda de um dispositivo chamado Orca, a doutora Russell consegue acalmar a criatura. Pois é, vamos explicar rapidamente esse dispositivo. O Orca é um aparelho que permite que os humanos se comuniquem com os titãs, emitindo sinais que podem fazê-los se aproximar, se afastar, dançar um bailão, atacar ferozmente ou relaxar e ficar de boa. Uma organização maléfica que eu queria muito que tivesse um nome tipo Spectre, surge zoando tudo e sequestra a Dra. Russell, sua filha, e ainda tomam posse do Orca. Sabendo dessa situação, o Dr. Shirizawa vai pedir ajuda pro ex-marido da Dra. Russell. Olha, é o mesmo cara que fez o ator canastra do Carl Denham no King Kong de 2005. Enfim, meio puto por saber que a Monarch está usando o Orca, ele parte para a missão para encontrar o dispositivo, sua filha e a sua ex-mulher. Eles vão até a Antártida, onde se encontra um certo titã chamado Monstro Zero. E se você se lembra do 6º Desmaratonando de Godzilla, você vai saber que isso é uma referência à forma de como chamavam o King Ghidorah. Ok, então o dragãozão de 3 cabeças está congelado na Antártida. Melhor deixar ele... Pô, mulher. Pois é, ela traiu a Monarch e ajudou a organização maléfica a roubar o Orca e ainda libertou o King Ghidorah. Mas vendo que o dragãozão de 3 cabeças está roubando cena no filme, Godzilla rapidamente surge para lembrar quem é o monstro protagonista. E aí temos a primeira luta que os fãs tanto desejaram ver novamente. Godzilla senta a porrada no Ghidorah, só que o dragãozão contra-ataca com seus Gravity Beams, meio que derrotando o Godzilla nesse primeiro round. A nova arma da Monarch, a USS Argo, que honestamente me lembra muito as Super X da era Heisei, aparece para ajudar na luta contra o Ghidorah, mas o dragãozão sai voando deixando geral para trás.
a USS Argo persegue a organização maléfica que revela seu plano. Eles acreditam que todos os titãs do mundo precisam ser acordados para curar o planeta Terra de todos os danos causados pelos humanos. E a humanidade teria que aprender a coexistir com esses monstros. Olha, eu honestamente gosto da ideia dos titãs serem um sistema de defesa natural do planeta que tem o objetivo de manter a ordem. Mas como um dragão de 3 cabeças que solta raios vai ajudar na recuperação do planeta? Enquanto você pensa na resposta, a organização maléfica hackeia uma caixa de som no posto avançado da Monarch, onde o Rodan está preso, e eles usam o Orca para tocar um som chato que desperta o passarinho dos infernos. Você me bateu e me machucou. Escute aqui, amigo. Eu trabalho durante a semana e tiro os sábados para descansar. Eu sou apaixonado pelo Rodan. E ver a cena dele atacando a cidade, principalmente nas horas que rolam umas referências aos filmes clássicos, me fez ter um surto de alegria no cinema que só pode ser demonstrado com uma específica cena de um curta meu. Não satisfeito de ter dado um show destruindo a cidade, Rodan ataca a frota de caças que escoltava o USS Argo. Novamente, que cena maravilhosa. E olha, uma referência ao Giant Claw. Eu não acredito que eles referenciaram esse filme. Antes que Rodan pudesse atacar o USS Argo, ambos se aproximam do King Ghidorah, e Rodan decide cair na porrada contra o dragãozão, que o derrota facilmente com um disparo do seu raiozão. Godzilla reaparece novamente para continuar a luta, e dessa vez ele tá full chegando até mesmo a arrancar uma das cabeças do Ghidorah. Brutal! Tudo podia ter acabado aí, mas lá vem o exército fazer merda. Lembra do cara que no filme de 2014 deu a péssima ideia de atrair os mutos e o Godzilla com uma bomba atômica? Pois é, ele do nada aparece com o Oxygen Destroyer e diz que vai lançá-lo contra o Godzilla e o Ghidorah. O Dr. Shirizawa fica meio confuso pensando em como eles conseguiram inventar uma arma que supostamente era pra ele ter inventado. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, a USS Argo precisa fugir rapidamente porque lá vem o míssil carregando o Oxygen Destroyer. A bomba explode matando vários peixinhos e supostamente o Godzilla também. Mas o Ghidorah tá firmão e ele voa pro vulcão de onde saiu o Rodan. E lá, ele regenera sua cabeça perdida que nem uma hidra. E em seguida, ele manda seu famoso urro de predador alfa. E esse rugido ecoa pelo mundo, despertando todos os titãs do planeta que agora estão sob seu controle. E você deve estar se perguntando por que ele não foi afetado pelo Oxygen Destroyer. Bem, espectador, porque ele é um alien. Ele veio do espaço. E para resumir, a resposta é essa. Tá, e por que ele tá mandando os outros titãs destruírem tudo? Ah, porque ele quer terraformar o planeta ao seu gosto. Tá, mas e por que ele tem 3 cabeças? E o único que podia parar ele era o Godzilla. Então agora né? Seguindo a história, a larva Mothra que tinha se enrolado no seu casulo se liberta e revela sua forma de mariposa e, cara, isso é uma pintura em movimento. Sério, é a cena mais linda da Mothra em toda a franquia. Enquanto todos os outros titãs estão destruindo o mundo, a Mothra voa até o local onde está o Godzilla e começa a falar pro lagartão parar de reclamar do joelho ralado e partir pra porrada e salvar o mundo no processo. Só que o Godzilla está ferido demais e ele está em um templo no interior da Terra Oca se recuperando. E esse processo de recuperação pode demorar anos para ser concluído. Sabendo que o Godzilla é o único que pode derrotar Ghidorah, o Dr. Shirizawa se sacrifica indo até o Godzilla para detonar manualmente uma bomba nuclear na sua frente, assim revivendo o monstrão e aumentando seu poder. Essa é uma cena surpreendentemente emocionante e que me arrancou algumas lágrimas porque me fez lembrar que o Dr. Shirizawa original se sacrificou para matar o primeiro Godzilla, enquanto esse se sacrificou para salvar o Godzilla. Tá, tudo bem que ele irritou alguns estudantes de arqueologia que adorariam estudar esse templo, mas reviver o dinossauro atômico é mais importante. Bem, Godzilla está de volta com tudo! Até a trilha musical original veio junto. Mas que retorno triunfal! Essa cena vai virar plano de fundo do meu celular. Ghidorah, provavelmente insatisfeito com o final de Bagulhos Estranhos, decide perseguir Eleven. Mas lá vem Godzilla para disputar o cargo de rei dos monstros.
A luta. A luta. Como é que eu posso explicar a emoção? Coloca aí o clipe de eu gritando de novo. Pois é, foi mais ou menos essa minha reação. Mano, é tudo! Novamente, quem curte as batalhas clássicas de Godzilla vai ficar mais do que satisfeito com esse UFC. E as coisas só melhoram quando a Mothra chega pra complementar a luta. Ela chega da melhor forma possível, lançando sua icônica teia no dragãozão. E pra equilibrar as coisas, Rodan se junta na trocação de soco e parte para dar umas bicadas na Mothra. Mas antes que a galera pudesse falar que um pteranodon flamejante derrotaria facilmente uma borboletinha cheia do Sled, a Mothra dá com suas garras no rosto do Rodan e finaliza com ele metendo seu ferrão no bichão, que fica com uma cara de ui. Tchau, Rodan. Infelizmente, mesmo carregado com whey protein atômico, Godzilla toma um pau do Ghidorah que o carrega para os céus e o joga lá de cima, o transformando num verdadeiro meteoro. Pô, que pariu, agora fui bombar. A Mothra parte para defender seu macho, mas Ghidorah vaporiza a Mothra, que meio que já tá acostumada a morrer em todos esses filmes, então... Só que lembra quando o Rodan transferiu sua energia pro Godzilla em Godzilla vs Mechagodzilla 2? Então, o mesmo meio que acontece aqui. A energia da Mothra é transferida para Godzilla, que se transforma no Fire Godzilla. É, ele o bola de fogo, e o calor tá de matar. O bichão tá tão fervente que ele literalmente derrete tudo em sua volta. Os raios do Ghidorah acabam se tornando inúteis contra Godzilla, que mostra sua nova habilidade. Um pulso atômico que, se você olhar na câmera lenta, vai ver as asas da Mothra. Pois é a força da nossa rainha dos monstros com o nosso rei dos monstros. E uma por uma, as cabeças do Ghidorah são fritadas por esse golpe, e Godzilla finaliza com esse dragãozão, usando o pisão que ele até mesmo chegou a usar em Godzilla meets Bambi. Aí, como de costume, rola aquela explosão exagerada. É incrível como nenhum dos humanos morreram. Com o Ghidorah derrotado, todos os monstros despertados vão até o encontro de Godzilla e se curvam a ele. Afinal, Godzilla recuperou o status de rei dos monstros. E se você achou que aconteceu muita coisa nesse filme, se liga nos créditos. É um mega montagem de notícias sobre os monstros. Só que as paradas mais chamativas são as notícias sobre a Ilha da Caveira. E principalmente uma pintura rupestre onde vemos o Godzilla e o Kong juntos, indicando que o próximo capítulo do Monsterverse seria o retorno da Batalha do Século. O pós-crédito. Bem, o pós-crédito mostra que a cabeça decepada do King Ghidorah foi encontrada por pescadores, e a organização maléfica que gerou toda a treta do filme acabou de comprá-la. Opa, o que vai dar isso aí, hein? Algum tipo de mecha? Uma mutação genética? Ou um churrasco? Agora, minhas considerações finais, eu acho que eu posso resumir assim. Tá bom, chega. Agora falando sério. Esse filme é definitivamente uma espécie de remake do filme Ghidorah, o Monstro Tricéfalo, onde temos o primeiro grande encontro de monstros da franquia. Eu não achei a história nem os humanos tão insuportáveis assim como muitos dizem. Pra falar a verdade, eu esperava algo bem mais absurdo. Mas pra quem viu os clássicos, essa história até que é muito boa pros padrões. Por falar em ver os filmes clássicos, esse filme tem muita referência aos clássicos. Desde as fadas madrinhas da Mothra até as músicas temas originais. Esse filme é um fanservice delicioso. Até Godzilla Final Wars é referenciado na parte em que o Ghidorah começa a absorver a energia do Godzilla. Pois é, eu já disse e vou repetir. Esse filme é um sonho virando realidade para qualquer fã de Godzilla. Uma magnífica homenagem aos filmes trashões do Rei dos Monstros. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? Olá, amante do terror. Você conhece The Man in the Suit, o Homem no Traje? Ele é um analog horror produzido por um canal chamado Unknownly. É uma série com cerca de 10 vídeos que contam uma história de um homem que foi de um simples ator humano para uma fera quase incontrolável por meios desconhecidos, mas que se tornou aquilo que ele mais admirava: Gojira,
O primeiro vídeo já começa nos apresentando o que aconteceu. Ele, diferente de outros horrores analógicos, como Gemini Home Entertainment, Smile Tapes e Mandela Catalog, não é em primeira pessoa. É contado por um narrador onisciente, o que torna a história 100 vezes mais fácil de captar. Isso aconteceu durante as filmagens dos filmes antigos do Godzilla. Diferentes dos atuais, que são feitos com computação gráfica, antigamente não existia essa tecnologia. Então, se usavam efeitos práticos para dar noção de uma criatura gigante destruindo tudo. Antigamente, o Godzilla era interpretado por um ator dentro de um traje, e eles construíam uma mega maquete para simular uma cidade e dar noção de grandeza a Godzilla, ou melhor, a fantasia. Porém, nesse caso em específico, o ator que interpretava o Gojira simplesmente não queria tirar o traje de jeito nenhum. Ele criou um vínculo com esse traje que era até mesmo bizarro, como se ele quisesse literalmente ser o Godzilla, ao ponto de que a grande maioria das pessoas daquele set nunca sequer viram o rosto do ator. Mesmo fora das filmagens, mesmo com um calor infernal, ele não removia o bendito traje por nada. Porém, em uma das filmagens, o ator simplesmente parou de se mover, e depois de um tempo, ele estava respirando estranho, muito estranho, como se estivesse com um ataque de asma, só que não era exatamente ofegante. É difícil de explicar. Depois de uns 2 minutos de respiração estranha, o diretor então disse para que removessem o traje para ver se o ator precisava de socorro. Mas, quando a pessoa foi puxar o zíper da abertura, que os atores entram e saem, ele não conseguiu, porque a carne do ator estava sendo rasgada. De alguma forma, o corpo dele começou a se expandir lá dentro e se misturar com o tecido do traje. Daí você entende o motivo da sua carne ter se rasgado quando a pessoa tentou abrir o zíper. Era porque agora o tecido era a sua própria pele. E o que eles acharam dentro do traje foi simplesmente bizarro. Eles esperavam achar o corpo dele lá dentro, mas tudo o que encontraram foi um amontoado de carne e ossos que tomaram forma dentro do traje. E pior ainda, se misturaram a ele. O vídeo do incidente do traje de Angurius nos mostra mais um pouco do que aconteceu com o homem do traje de Gojira. Como bem se sabe, agora o traje é a nova pele do ator. E como se não bastasse, ele agora conseguia enxergar pelos olhos do traje, por mais que seus olhos estivessem ensanguentados. Ele foi examinado por diversos doutores particulares, e a conclusão que eles chegaram é a de que tenha talvez sido algum tipo de pílula, mas eles ainda não tinham certeza. O que era certeza é que aquele homem agora tinha se tornado o próprio traje devido à expansão do seu corpo. Até mesmo seus ossos se moldaram para que ficassem justos no traje. Mas mesmo assim, o homem no traje era bem obediente. Até então parecia que as suas faculdades mentais estavam intactas, apesar de ele não conseguir falar uma única palavra por conta das suas cordas vocais. Ele teria que fazer mais uma filmagem. Dessa vez, Gojira iria lutar contra um outro kaiju, chamado Angurius. E assim como Gojira, o traje de Angurius também era operado por um ator. Os dois iriam batalhar, destruindo toda a cidade no processo. Porém, algo deu errado, muito errado. Assim que a luta começou, o homem no traje começou a levar um pouco a sério demais. E assim que jogou o ator de Angurius no chão, mordeu seu pescoço com tanta força que jorrou sangue. E detalhe, isso não deveria acontecer, não estava no roteiro. E o mais estranho disso tudo é que o homem no traje não utilizou seus próprios dentes para fazer isso, e sim os dentes do traje do Gojira, como se fossem seus próprios. Ou seja, parece que agora ele estava começando a ter controle sobre o traje. O ator do Angurius, é claro, gritava de dor, mas os outros funcionários da produção não conseguiam chegar perto porque o homem do traje não deixava, e rosnava para eles como se fosse um animal. Ele estava meio que protegendo o ator, que agora estava inconsciente. Quando ele acordou, o homem no traje saiu de perto. Ele estava tremendo muito, com dificuldade tremenda de levantar. Os outros funcionários então foram ajudar, temendo que o pior tenha acontecido.
E aconteceu. A exata mesma coisa que ocorreu com o homem no traje de Gojira aconteceu com o ator de Angorius. O corpo dele se expandiu e se mutou, até que ficasse da exata mesma forma que o traje. Mas parece que naquela mordida, o homem no traje conseguiu meio que infectar o ator do Angorius. Não se sabe como, mas é o que parece. E pior, parece ter sido proposital. O vídeo Depiction of Growth se trata de uma discussão para saber o que exatamente aconteceu e até onde o Gojira pode evoluir. Ele é contado em primeira pessoa, mas ainda assim narrando os eventos. A pessoa que está contando diz que entrou em contato com uma amiga que dá aulas, muito provavelmente de biologia, porque ela entende desses assuntos. Ele fez uma ligação e a gravou. O que ela disse foi o seguinte: The thing is, whatever this was caused wasn't from a pill. This is something else. Oh, God. This is the work of radiation. Holy shit. The man in the suit doesn't fuse with the suit instantly. His body explodes in the suit, then it reshapes itself in the suit. How do I explain this? Imagine a cream-filled donut. Without the cream, it's mostly a flat donut. That was the suit before, but because of the filling. The man, it basically filled up all the space. But him and a cream-filled donut are different. The cream and donut are separate entities. There is a barrier so they don't mix. The man in the suit, however, his skin, his flesh, his bones, it's fusing with the suit. His teeth would be the suit's. Whatever he took, it's mutating him. It's making him more like a creature than a human. Soon he will have animalistic properties, like using its teeth more effectively, and would be able to control his tail. You said his eyes could move, and that they are bloodshot. But in this photo, his eyes flashed back. Human eyes don't do that. You need to try and put him down. If not, it is probably too late for mankind. Então, o que dá a entender é que, na verdade, não tenha sido pílula nenhuma que tenha feito isso com o homem do traje, mas sim podem ter sido os efeitos da radiação, porque, como bem sabemos, as filmagens dos filmes do Gojira foram feitas no período que aconteceu os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki. Tanto que os dois vídeos seguidos fazem referência a isso, um abordando a fala de Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, e o outro uma mensagem de alguém dizendo que teria vingança contra os americanos que tacaram as bombas. Então a teoria que a mulher tem é: devido à radiação, o corpo do homem simplesmente explodiu de dentro para fora enquanto estava no traje, e aí foi se moldando e se misturando. E agora, cada vez mais, o homem vai se aproximando mais de uma fera bestial do que de um ser humano, e em pouco tempo ele vai virar o próprio Gojira. Ele pediu para um artista fazer um desenho com base nas descrições de como ele iria ficar em um futuro próximo, resultando em 3 desenhos, um mais macabro que o outro. O que mostra que, em pouco tempo, Godzilla pode se tornar uma criatura real em vez de um humano. Uma vez humano, agora monstro.
O vídeo Dorsal Extraction também é na primeira pessoa, talvez até mesmo a do Depiction of Growth. Ele diz que recebeu o e-mail da Toho dizendo que ele estava demitido por estar revelando informações confidenciais da empresa, algo que ele realmente estava fazendo. Mas por sorte, ele fez amizade com alguém de dentro e pediu para que essa pessoa agisse como seu espião. O espião lhe enviou uma fita com um título em japonês, Haisku Tekshutsu, ou então Extração Dorsal. Lá mostra que eles ainda estavam tentando retirar um homem do traje, mas dessa vez com um procedimento cirúrgico. A pele era tão dura que precisaram usar uma serra mármore para isso. Contudo, parece que o homem não sentiu absolutamente nada e estava bem complacente, pelo menos por um tempo, até que ele decidiu atacar um homem com uma câmera que estava ali perto. E enquanto corria, involuntariamente acabou tirando algumas fotos, e naquele momento, o homem no traje estava desse jeito. No vídeo Angorius Suit, é-nos mostrado o que aconteceu depois do incidente com o traje de Angorius. Os produtores da Toho estavam tentando meio que adestrar o Angorius para que usassem o filme, algo como o homem do traje de Gojira versus o homem no traje de Angorius. Os métodos que eles estavam utilizando para isso eram um tanto cruéis, mas necessário de acordo com eles mesmos. Eles usavam tasers para controlá-lo, e como estava mais ou menos na mesma condição que o Gojira, ele os obedecia como um animal adestrado. O jeito que a Toho estava se aproveitando da situação poderia se tornar um grande escândalo, caso vazasse para o público. Por isso que toda e qualquer informação sobre o homem do traje não poderia sair do set de jeito nenhum. Isso deveria ser um segredo ultra secreto. Por isso que o espião está sendo muito necessário nessas horas. Mas não só isso. Além desse filme com Angorius, eles ainda tinham um outro filme sendo produzido. Um filme cujo Gojira iria lutar contra uma mariposa gigante. Lembra do que eu disse sobre eles não quererem que isso viesse a público? Pois é, o homem do traje de Gojira acabou escapando do estúdio da Toho durante uma madrugada e, claro, acabou sendo avistado. Isso virou notícia no jornal, com o título de Avistamento de Monstro do filme. Mas parece que isso não teve consequências muito grandes para Toho, tendo em vista que as pessoas muito provavelmente acharam que seria mais uma das filmagens para mais um filme do Gojira. Um casal estava voltando para casa durante a noite. O marido era fotógrafo e, como tal, queria tirar uma foto da estrada para ter algum tipo de inspiração, quando na mesma hora que a foto é tirada, aparece o Godzilla, ou melhor, o homem no traje. Mais tarde naquela mesma noite, um garoto também viu Godzilla do lado de fora da sua casa. E como ele já tinha assistido os filmes junto do seu pai, sabia quem era esse monstro, e imediatamente pegou uma câmera e tirou algumas fotos da criatura. Eles interrogaram o garoto, perguntando se ele viu a face do monstro, e se poderia desenhá-la como estava naquele momento. O garoto disse que a face dele não era fixa, parecia mudar a todo momento, mas que deveria ser pela falta de sono. Afinal, já era de madrugada. Ele se esforçou para fazer o desenho, e no fim, a cara do Godzilla estava desse jeito. O último vídeo do Analog Horror é o Mostra Incident. Aqui, eles mostram as filmagens da tal batalha que Gojira teria com a Mostra, ou Mothra. Para evitar que acontecesse o mesmo incidente que Angorius, dessa vez, eles não utilizariam um ator em um traje, mas uma marionete controlada remotamente. Assim não teria risco. Pelo menos, era o que eles pensavam. Mesmo que eles usassem uma marionete da Mostra, ainda assim, alguém teria que entrar no traje de lagarta, porque aparentemente ela sofreria uma metamorfose e se transformaria em uma borboleta. Quem iria fazer esse papel seria uma atriz. Ela estava tão contente que até mesmo chamou seus pais para o set, porém, eles mal sabiam a armadilha que ela tinha se colocado. Assim que as filmagens começaram,
Eles colocaram o homem no traje para brigar com a marionete. Só que assim que ele percebeu que era só um boneco, ele simplesmente surtou e foi atrás da lagarta, cuja sim tinha uma pessoa dentro. Ou seja, o cenário iria se repetir mais uma vez. Ninguém conseguiu impedir o avanço do Gojira e toda aquela segurança não serviu de absolutamente nada. O homem do traje mordeu a lagarta e seus dentes conseguiram penetrar a cabeça da atriz, do exato mesmo jeito que com o Angorius. Os pais dela ainda tentaram impedir, mas foram mortos de forma brutal. Mas ao contrário da última vez, agora a equipe estava preparada para se algo assim acontecesse de novo. Eles usaram tasers para afastá-lo, o que deu certo, mas ele acabou escapando novamente. Uma equipe foi designada para recapturar ele, o que levou mais ou menos 1 hora. O homem no traje foi encontrado rondando por uma floresta local, só que não estava mais com raiva. Ele transmitia um ar de calma, como se ele sentisse que pertencesse àquele lugar, já que agora era como um animal. Mas toda essa calma foi embora assim que ele avistou o pessoal, que o cercou. Assim que se viu sem saída, ele começou a soltar um líquido vermelho fervente da sua boca, que presumivelmente era seu próprio sangue. No vídeo em si não é explicado porquê, mas é possível que o homem do traje estivesse tentando imitar o sopro atômico do Godzilla. Só que como obviamente ele não tinha esse poder, ele soltou sangue. Só que mesmo assim, seu sangue estava literalmente fervendo. Ou seja, se encostasse em alguém, iria queimar de qualquer jeito. Apesar disso, eles conseguiram recapturar o Gojira e levá-lo de volta. E quanto à garota, o que eles estavam esperando não era mais uma pessoa em um traje. Como já experienciaram várias vezes, estavam esperando encontrar uma massa amorfa misturada com o traje de larva. Mas dessa vez foi diferente. O que eles encontraram foi nada mais, nada menos do que um casulo. E como bem sabemos, de dentro de um casulo nasce uma mariposa. Acho que a história do Rei dos Monstros está se aproximando cada vez mais da realidade. E eu fico curioso sobre uma coisa. Qual será o fim da humanidade se isso acontecer?